Sem mais delongas, eu quero ir direto ao ponto, porque eu sei que está todo mundo com muita vontade, tem muito conteúdo nessa tarde, a gente vai ter. Queria chamar aqui Jorginho Costa, recebeu ele com muita alegria. Jorginho, ele é gastrônomo, formado na UNIT, pode subir. Formado na UNIT, ele fez especialização em São Paulo, na Argentina. Ele tem mais de 18 anos com o buffet, assinado por ele mesmo, Jorginho Costa. E ele já cozinhou, já fez pratos para as personalidades mais conhecidas aqui do estado e até fora, né? Eu quero lhe dar a palavra, Jorginho, eu sei que a gente vai receber muito através de você. Amém. Glória a Deus. Que honra, né? Amanda, obrigado pelo convite. Meus líderes, Amanda e Micho, né? Obrigado por estar aqui, nesse lugar aqui, nesse ambiente, né? Se quiser pode tirar aqui. Esse ambiente que foi aqui que a gente fez o Rema, né? E eu tenho excelentes recordações aqui desse lugar. Queria agradecer a presença de todos vocês e vou compartilhar aqui com vocês um pouco do que eu sei, né? Eu sei que a gente aprende a cada dia e creio que também vou aprender com vocês aqui. Eu queria agradecer aqui, eu fiquei sabendo que minha tia Bernadette está aqui. Minha tia Bernadette, minha tia Maria, minha tia Nevinha. Mulheres prósperas que saíram da Serra do Mocó, na Paraíba, e tiveram uma rede de lojas aqui de tecido, a maior rede de lojas do estado. Amém. Aprendi com elas. Amém? Pessoal, todo mundo recebeu uma liga aí? Essa liga é para você passar nos seus primeiros milhões. Amém? Guarda essa liga. Glória a Deus. Então vamos começar aqui. Eu declaro que vai ser uma tarde assim de bastante conhecimento, de troca de ideias, e que vocês, eu já declaro que vocês vão colocar em prática muitas coisas que vocês vão ver aqui em nome de Jesus. Então vamos lá começar nosso workshop, patrão versus colaborador. A gente começa com o ambiente de trabalho. Estamos aqui num ambiente que foi gerado para estarmos aqui. Quando a gente tinha aula do Rema aqui, a gente tinha momentos aqui de consagração. E hoje, antes da gente chegar aqui, a gente estava aqui em anexo, consagrando isso aqui ao Senhor. Consagrando esse momento. A gente estava em oração. Então, para o ambiente de trabalho ter um ambiente que você possa desfrutar do melhor, você e sua equipe, você tem que gerar a paz naquele lugar. Aí eu coloquei aqui sobre a sua empresa. Onde está localizada a sua empresa? Se sua empresa é uma empresa hoje que está crescendo muito esse ramo de atividade, que é hotel para idosos, você vai colocar essa empresa do lado de uma casa de shows? Não tem condição. Ou você vai fechar, ou você não vai ter cliente. Quem são os seus sócios? Muitas pessoas erram na escolha dos sócios. Eu tenho a honra de ter meu irmão Paulo como meu sócio. E a gente tem mais um sócio que convidamos para fazer parte da nossa sociedade, da nossa empresa. É o Senhor Jesus. A nossa empresa chama-se JCM, Restaurante Limitada. J de Jesus, C de Cristo e N de Nazaré. E ele é o sócio majoritário da nossa empresa. Então a gente começa, onde está localizado, você tem que ver qual o local que você vai colocar a sua empresa, porque senão como é que você vai gerar um ambiente de excelência para trabalho se não está localizado num ambiente propício para o comércio que você vai colocar? Quem são os seus sócios e quem são os seus colaboradores? Você tem que escolher os seus colaboradores. A chave fundamental para uma venda, você que está abrindo o seu negócio, você tem que escolher seus colaboradores. Você não vai colocar qualquer pessoa para tomar conta do seu negócio. Quando eu comecei a trabalhar, eu era só.
eu fazia a comida, eu ia para a casa do cliente e eu servia o cliente. Depois eu recolhia tudo, lavava tudo, deixava a cozinha lavada e ia para casa. Mas a partir do momento que o Senhor vai nos dando estratégia, a gente vai aprendendo e a empresa vai crescendo, aí você tem que contratar alguém para lhe ajudar. Aí é que a gente tem que tomar o cuidado. Você não pode colocar qualquer pessoa para trabalhar com você. Sempre pedindo a direção do Espírito Santo. Porque essa pessoa que você vai colocar lá pode fechar o seu negócio. Separei um versículo aqui, Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O seu ambiente de trabalho tem que ser assim. A paz do Senhor, que excede todo entendimento. Você tem que chegar num lugar que lhe dê paz. A empresa, quando você não tem paz, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai vender? Como é que você vai receber as pessoas naquele ambiente de trabalho? Então, são esses 3 tópicos aí que é fundamental para gerar um ambiente de saúde, né? Um ambiente que seja disponível para exercer sua atividade. Relacionamento, empresa e colaborador. Como você trata a sua empresa? A empresa, ela tem a saúde da empresa, né? Como você trata ela? Muitas das pessoas estão ali, eu quero que a empresa gere lucro. Gere lucro, gere lucro, gere lucro. E como é que você vai alimentando isso? Então eu coloquei ali diagnóstico. Hoje existe um processo que chama-se consultoria. Você tem que ver como é que está a sua empresa. Como é que está a saúde da sua empresa? Ela é uma empresa próspera? Às vezes a empresa pode ser próspera, mas ela não te dá o retorno necessário. O dinheiro está entrando, mas você poderia receber mais. Como eu consigo fazer isso? Com consultoria. Onde é que está saindo? Onde é que está entrando? Onde é que está o desperdício? Então, é dessa forma que a gente consegue ver o diagnóstico da nossa empresa. Como você trata seus colaboradores? É muito fundamental essa parte. O empresário, ele coloca o negócio, ele quer vencer, ele quer crescer, ele quer ter retorno. No começo eu era só. Hoje eu tenho 20 funcionários, né? Eu tive uma atividade que a Amanda disse aqui, eu tinha um buffet, 18 anos, encerrei em dezembro. Encerrei uma empresa próspera, que me dava retorno, muito próspera. Só que eu estava sem tempo para Deus e para minha família. E eu vinha conversando com o Espírito Santo, eu disse, Senhor, eu quero mais tempo. Eu quero mais tempo para você, que eu não estou tendo tempo. E tempo para minha família. Minha esposa está aqui, Andra. E conversei com ela, ela disse bem assim, e o financeiro, como é que vai ficar? Porque eu conversei com ela no começo do ano, em julho. E eu disse, não, até o final do ano. Ela disse, mas a gente não se preparou para isso. Eu disse, meu Deus, Ele é o supridor de todas as coisas. Não vai faltar nada. Porque eu tinha 2 salários, um lá e outro cá. De repente, ia acabar um salário, né? Mas Ele vem suprindo. Porque o tempo dele é precioso. Eu estou tendo tempo para Ele. Eu nunca tive a oportunidade de vir até aqui, porque eu trabalhava todos os finais de semana. Ele reservou esse tempo para estar aqui. Hoje eu tenho tempo para minha esposa e minhas filhas, né? Então, como você trata seus colaboradores? Eu vi uma coisa tão absurda outro dia, que a pessoa disse bem assim, o funcionário é um mal necessário. Se tem alguém aqui que pensa dessa forma, você não pode ser empresário. Eu ouvi aquilo ali, eu disse, não é possível. É um mal necessário.
o funcionário, o colaborador, ele é super necessário. O empresário precisa dele e ele precisa do empresário. O empresário gera o emprego e o funcionário ajuda a empresa a gerar a renda. Então todo mundo tem que caminhar junto. Amém? O colaborador não pode ter medo do patrão e sim confiança. Como é que você vai passar confiança? Chamando para perto. Às vezes, eu já cheguei até a comentar uma vez com minha esposa, dizendo assim, eu não vou me envolver muito com funcionário não, porque eu fico sabendo da vida pessoal e quero ajudar, e às vezes eu fico triste com a situação, mas não tem coisa melhor do que você estar próximo dele. Uma empresa é um relacionamento. Por quê? Porque você passa mais tempo, o empresário passa mais tempo na empresa do que com a esposa e com os filhos. Eu chego lá de manhã e não tenho horário para sair. Então, você tem que ter um excelente relacionamento com a sua equipe. Chamar para perto. Como é que você está? Esses dias eu tenho um funcionário e eu coloquei no grupo que a filha estava internada na UTI e, glória a Deus, ontem ela saiu e hoje já está em casa. E a gente acompanha o que é que você está precisando. Então, você tem que ser próximo dele. Você tem que ser amigo do seu funcionário. Você não tem que ser inimigo. Porque tem empresário que pensa dessa forma. Meus funcionários... Peraí. Ele é seu funcionário, ele é seu ajudador, ele é seu parceiro. E tem colaboradores que pensam do empresário bem assim. Trabalho, é só ele quem ganha. Vamos parar de murmurar. Minha esposa teve uma experiência em Maceió. A gente, quando casou, praticamente passou um ano morando lá. E precisou alugar um apartamento. E o dono, chegou um senhor lá de carro com motorista, de terno, desceu, entrou na imobiliária e falou com todos os funcionários, de um por um. E ela disse, quem é esse senhor? É o proprietário daqui. E isso é um relacionamento. E isso é chamar para perto da pessoa. Então, a gente sai às vezes de casa, tem vizinhos que nem bom dia dá, quem mora em prédio aqui deve passar por isso, né? Às vezes a gente dá o bom dia, a pessoa não dá bom dia. No meu prédio, graças a Deus, não existe isso não, porque se ele não der bom dia, eu vou dar bom dia até chegar lá embaixo. Ele vai ter que dar bom dia, né? Bom dia, meu amado, bom dia. Não é possível. E outra coisa, você tem que entrar sorrindo. Às vezes a gente entra no elevador e a pessoa está tão mal-humorada. Bom dia, meu irmão, bom dia. Aí o cara, ou quebra ele ali, né, Adjanso? Como a Adjanso recebe as pessoas lá na igreja? Como é que você recebe? Com um sorriso. É dessa forma que você tem que receber sua equipe. Quando eu chego no trabalho, a gente entra pela rua de trás, eu vou passando por vários setores. Eu vou em todos os setores. E aí, bom dia, churrasqueiro, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Como é que tá seus filhos? Como é que tá a esposa? Porque como eu sei da história de todos, então eu tenho que perguntar. E aí, como é que tá sua esposa? Já arranjou o trabalho? Seu filho está ficando com quem? Isso é o convívio. Isso é o quê? Um bom relacionamento. E isso é fundamental para o crescimento da sua empresa. Seja próximo do seu funcionário. Eu coloquei um tópico ali antes que o funcionário não pode ter medo do patrão. Na época, eu comecei a trabalhar com as minhas tias com 11 anos de idade, lá na José do Prado Franco, lá nas lojas Marli. Eu sou de uma época que hoje todo empresário queria ter passado por essa época. Foi inaugurada uma loja chamada Ipanema Tecido, de minha avó. A loja era tão cheia que fechava as portas. Aí a gente ficava eu na porta, pelo lado de dentro com os embaladores. Naquela época, a roupa, o tecido, era embrulhado num papel. Não tinha sacola, era no papel. E aí entrava 10 pessoas e saía 10. De tão cheio que era a loja. E você vê isso hoje ou não vê? Então, levanta a porta, sai 10.
entra 10. Eu fui dessa época. E vizinho ao estabelecimento lá tinha uma loja que era concorrente, que no balcão tinha pregos. Lembra disso, né, Vinha? Tinha pregos no balcão, nas lojas de tecido. Para quê? Para o funcionário não encostar. Era colocado pregos ali para você não encostar no balcão, você ficar longe, para quando chegar o cliente você não está. Era dessa forma, né? E você hoje gerando confiança, eu vou contar um exemplo bem rápido aqui de um funcionário meu. Eu queria até que ele estivesse aqui hoje, mas ele foi escalado para trabalhar hoje. Ele hoje não é mais meu funcionário, mas ele é meu amigo. E ele trabalhando com a gente deu uma oportunidade a ele desde que começou o restaurante. E ele trabalhava em outro estabelecimento. Disse: eu folgo sábado e domingo, eu posso vir todos os sábados e domingos. Passou 4 anos, sábados e domingos com a gente. E ele começou a ter um problema na área do casamento dele, eu sempre conversando com ele. E quando foi um dia, ele disse: seu Jorge, eu vou embora. Eu vou para o sul, vou para onde estão meus pais. E conversamos ali, ele disse que era aquilo que ele queria. E quando foi um sábado pela manhã, eu estava lá no meu estabelecimento, ele me ligou. Disse: seu Jorge, o senhor está aí? Eu disse: estou. Posso ir aí rápido? Eu disse: pode. Ele chegou lá. Quando ele chegou lá, meu escritório, alguém que já esteve lá sabe que é minúsculo, só cabe 2 pessoas. Ele entrou. Quando ele entrou, ele se abraçou comigo, chorou e disse: eu ia me suicidar agora. Ele disse: eu comprei uma passagem para ver minha família no sul, mas quando eu passei na ponte, que eu fui me jogar, alguma coisa me segurou, que eu não conseguia me lançar. Eu me lancei, alguma coisa me parou, seu Jorge. E na hora eu lembrei de você. E aí eu deixei ele ficar um pouco mais relaxado, a gente começou a conversar. E naquele momento ali, ele disse tudo o que precisava dizer. E se ele não tivesse confiança em mim, ele não estaria ali, né? E o Senhor deu a ele uma oportunidade de voltar, né? E conversamos ali. Naquele momento ali, ele se arrependeu de todos os pecados e fez uma confissão. Ele disse: eu quero esse Deus que você serve. Eu quero ser desse jeito que o Senhor é. E ali ele aceitou o Senhor como salvador da vida dele. Ele faltava 3 horas para poder pegar o ônibus. Levei ele lá no restaurante, lá na parte da frente. Disse: sente-se aqui. Chamei toda a minha equipe e disse: tratem esse rapaz como o melhor cliente da churrascaria. Sirvam de tudo para ele. Vocês honram os seus colaboradores? E ele, depois que almoçou, me abraçou e disse: muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Ele viajou e eu passei 4 dias monitorando ele no telefone, no ônibus, quando dava sinal. E aí, como é que você está? E ligando e conversando. Ele passou 1 mês lá e voltou. Quando voltou, o local que ele trabalhava não deu a oportunidade dele retornar. E aí eu disse ao meu irmão, disse: a gente não pode deixar esse rapaz dessa forma. Mas a gente não está precisando. Ele disse: mas ele está precisando. E admitimos ele. Disse: você vai ficar aqui o tempo que você quiser. E ele hoje está com a vida restaurada. Ele hoje trabalha no estabelecimento de um pessoal, amigo nosso, na frente da churrascaria, na forneria. É um dos melhores funcionários. E quando eu chego lá, eu me alegro, porque ele se posicionou e disse: eu quero esse Deus que você serve para mim. E a vida dele hoje é outra. Ele é um homem próspero. E a empresa que ele está fazendo a diferença lá. Amém? Não vamos passar a gente é
um bicho para o nosso funcionário, né? A gente tem que tratar ele com carinho. A gente tem que tratar ele com respeito. Fruto do Espírito. Eu coloquei essa imagem aqui. Queria que vocês observassem como é que ele está, né? Como é que ele está? Alegre, né? Sorrindo. Foi aqui que eu tive uma matéria do Rema, fruto do Espírito. Aí aqui eu coloquei, fruto do Espírito, é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós mediante o novo nascimento. Quando a gente nasce novamente, quando ele nasceu de novo, ele é outra pessoa. Quando a gente toma essa posição, a gente fica assim, dessa forma, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. A gente precisa se posicionar. E nosso ambiente de trabalho, a gente tem que estar assim. Como essa matéria mudou a minha vida? Eu tinha uma atividade que no mês de setembro do ano passado, fez 10 anos que eu não sabia o que era dormir na minha casa no final de semana. Eu trabalhava todos os dias, de domingo a domingo. Chegou um dia, eu tive um evento quinta, trabalhei no casamento da sexta para o sábado, do sábado para o domingo. Quando cheguei no domingo de manhã em casa, minha esposa e minhas filhas estavam deitadas, 5:30 da manhã eu cheguei, entrei, tomei banho, já troquei de roupa, tudo no escuro, para não acordar elas. Quando eu fui saindo, minha menina estava no colchão, pegou na minha perna e disse, painho, já vai sair de novo? Aquilo ali cortou meu coração, porque eu não tinha tempo para eles. Eu disse, vou. Ela disse, hoje não. E eu vinha da sexta para o sábado, do sábado para o domingo eu tinha um almoço para fazer. Eu disse, levante e vamos comigo. Levantei e fui com ela. Quando cheguei lá, minha equipe estava lá me aguardando e fizeram a maior alegria quando ela chegou e disse, vamos montar tudo. E montamos. E quando eu cheguei de madrugada, tinha uma equipe lá, desmontando o caminhão, e ia sair outra. Quando eu cheguei lá, meu cunhado estava lá. E ele disse bem assim, eu estou aqui aguardando sua irmã e estou assim impressionado com a sua equipe. Eu disse, por quê? Porque são trabalhadores? Ele disse, não. Eu disse, não, e por quê? Porque estão alegres. Como é que a pessoa virou a noite fazendo um casamento no buffet, o casamento termina às 5:30 da manhã, carregaram o caminhão, veio descarregar, está todo mundo sorrindo, todo mundo brincando. Sabe o que é isso? É o relacionamento. É o que você passa para o seu colaborador. Passe para ele o que você quer que a sua empresa seja. Já pensou se eu fosse bruto? Como não seria? Eu passei um momento da minha vida que era muita responsabilidade, você fazer 2 casamentos para 600 pessoas num dia só, uma equipe de 120 pessoas era muita coisa, e minha tia dizia bem assim para mim, meu filho, larga essa vida. Você trabalha demais. Realmente eu trabalhava demais. Mas eu creio que naquele era um tempo necessário para isso. E quando você está focado no negócio, às vezes você não consegue enxergar. E aí, quando eu fiz essa matéria, fruto do Espírito, o Senhor me fez enxergar. E eu comecei a ser um outro pai, um outro esposo e um outro patrão. Eu comecei a amar a minha equipe de uma forma diferente. Da forma que Jesus nos ama. De abraçar, de perguntar, isso que eu faço hoje, eu aprendi aqui. E muitas pessoas não têm essa oportunidade porque não conhecem o Espírito Santo de Deus. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que não são evangélicas. Quem não é evangélico aqui? Quando eu me posicionei e disse, Senhor, eu quero para mim. Eu quero o Senhor para a minha vida. Foi quando a minha vida mudou de rumo. Eu cresci profissionalmente.
cresci como pai e como servo do Senhor. Então, eu não poderia, vou até citar Gálatas aqui, 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Né? Você tem que ter domínio próprio, você tem que ter paciência, mansidão e fidelidade ao Senhor. Amém? Admissão. Um dos processos mais difíceis para uma empresa chama-se o processo de admissão. Por quê? Falta de mão de obra qualificada. Quando eu fui inaugurar o restaurante, fiz uma entrevista com 56 pessoas. Das 56, só 2 foram admitidos. E eu passei 2 dias arrasados, sem dormir direito. Eu disse, Senhor, quanta necessidade esse povo está passando. Mas por quê? Por falta de qualificação. Eu fui entrevistar uma saladeira. Na hora que ela sentou no birô, a unha era desse tamanho. Preta. Na hora que ela fazia assim, eu vi o outro lado. Quem vai trabalhar com a cozinha tem normas que você precisa seguir. É unha curta, é sem brinca, cabelo curto. Eu disse, você trabalhou de saladeira quanto tempo? Ela disse, mais de 10 anos, está em meu currículo. Eu disse, e hoje? Ela disse, não, eu ainda estou trabalhando. Aí disse o restaurante. Eu disse, nesse aí eu não como nem uma salada. Então, o processo de admissão é muito difícil. E a seleção, então, como é que você chega aí, né? Eu até me propus lá nesse órgão aqui que é da prefeitura, eu disse, se vocês quiserem, eu venho aqui, você pega esse pessoal todo aí, eu vou ensinar como é as normas para você ir para uma admissão de um restaurante. Eu botei aqui, é na entrevista que você começa a conhecer quem vai vestir a camisa do seu time. E na entrevista ali, você começa a bisbilhotar a vida da pessoa. Eu separei 8 perguntas. E tinha um cara que tinha um currículo muito bom. E quando ele chegou ali na minha frente, eu já vi um pouco do jeito dele e disse, Espírito Santo de Deus, gostei desse currículo, mas me mostra quem é ele. Aí comecei a fazer algumas perguntas, eu disse, como é seu temperamento na cozinha? Meu temperamento é bom. E ele aumentando o tom da voz. E você, tinha algum problema? Eu, problema? Problema com ninguém. Aí eu disse, você sabe que trabalhar com faca na cozinha... Ah, meu Deus, eu não tenho problema. Eu posso trabalhar com faca? Aí começou, né? Aí eu disse, eu posso lhe dizer uma coisa? Você pode. Se eu disser que você é fraco para trabalhar com a minha equipe, aí ele quis me bater. É o quê? Você nem me conhece? Eu disse, você é fraco para trabalhar comigo? Eu estou vindo aqui, você nem leu meu currículo direito, como é que está dizendo que eu sou fraco? É dessa forma. Você vê, o Espírito Santo me disse, ele tem um temperamento muito forte. Quando eu disse que ele era fraco, pior que só estava eu na sala, viu, Marcelo? Eu só acho que esse cara aqui vai querer me pegar aqui mesmo, né? Aí eu disse, posso dar um retorno amanhã? Pode. Não sei como ele conseguiu meu telefone, esse cara passou 15 dias me perturbando. Então, é um processo difícil a admissão, né? E é justamente ali, você tem que montar um time, né? Você é o técnico. E tem que botar jogadores que joguem em todas as posições. Já pensou um cara desse lá na churrasqueira cortando carne, Adilson? Me diga. Aí é que o líder tem que ter essa visão, né? O líder tem que ser estratégico, tem que fazer com excelência, chamar a responsabilidade para seus liderados. Eu vou deixar esse último aí para depois. Ele tem que ter estratégia com o seu colaborador. Às vezes a pessoa chega, teve um problema em casa e o funcionário que chega para você e passa pelo patrão e não dá um bom dia, não existe isso. Então, ou ele tem que ser corrigido, ou você tem que ser corrigido. Ou os dois têm que ser corrigidos, né?
Porque lembra do ambiente de trabalho? Começa a gerar o ambiente que você quer na sua empresa. E fazer com excelência. Se eu fizer com excelência, ele vai ter que se espelhar em mim. Eu tinha um garçom lá que ele falava, ele me imitava. Porque eu chegava na mesa e dizia assim: hoje quem vender tantas sobremesas vai ter X. Aí se viravam nos 30. Eu disse: e eu vou concorrer com vocês. Aí eles vendiam 15 sobremesas, eu vendia 18. Aí ele aprendeu, ele ficava me olhando como era que eu falava. Quando eu cheguei um dia próximo da mesa, ele estava falando igual a mim, só não conseguiu imitar a voz. Ele dizia: é uma sobremesa que eu tenho lá com uma cocada de forno. Você vai experimentar o melhor da Fuego. Não são as carnes, é a cocada de forno maçaricada, com sorvete de tapioca, uma calda de caramelo, olhando para ele. Até as mãos. Aí eu chamei ele e disse bem assim: meu amigo, você vai vou lhe cobrar uns royalties aí, viu? Ele disse: estou conseguindo vender assim, limitando. Né? Então, o que é isso? É você fazer com excelência para que seu colaborador enxergue isso. Como é bom ser copiado, né? Semana passada eu estava dizendo lá no centro de cura com o pastor misto, eu disse aos ministros: eu me espelho no pastor misto. Né? Eu vou me espelhar em Adjanson, ele não está nem no centro de cura. Se eu for me espelhar na Adjanson, eu vou fazer com excelência o que ele faz com excelência. Eu estava dizendo aqui a Mari, você não teve a oportunidade de estar lá na sala, eu disse: Mari, eu estou muito grato aqui a vocês, porque vocês me acolheram, eu e minha família aqui, quando a gente estudou aqui, com um carinho assim, muito especial. E eles foram pessoas assim, quando eu chegar naquela porta, cansado e triste, ele abriu o sorriso e me puxava. Você tem que chamar seu colaborador e receber desse jeito, com um sorriso, chamar e abraçar. Esses dias, até foi quando a gente saiu do centro de cura, encontramos um rapaz na rua, na hora que a gente estava saindo já misto. E eu não tinha visto ele assim na calçada, já era acho que 11h30 da noite. Quando estava me despedindo do pastor, aí ele se levantou. Aí eu brinco com as pessoas: diretoria. Ele disse: diretoria, eu olhei, aí ele veio e me abraçou. E eu abracei ele, né? E eu senti ali uma alegria de Deus, tanto da minha parte como da dele. Uma pessoa que usava crack, eu acompanhei há quase 10 anos, sempre orientando, e ele hoje mudou de vida, né? Por quê? Porque começou a ter o entendimento dessa palavra, né? E aí ele foi mudando. Então você vê, ele estava ali, me deu aquele abraço, como eu recebi naquele dia, né? Não é um colaborador, mas é um servo do Senhor, né? É um filho de Deus. A gente tem que amar as pessoas assim, dessa forma. Chamar a responsabilidade para seus liderados. Outro dia a gente estava em Itabaiana. Falta quanto tempo, Amanda? 31, falta 14, então vamos acelerar. A gente estava lá em Itabaiana e eu vi o pastor Alice de Lira dizer bem assim: dê responsabilidade a seus líderes, dê autonomia. Como é que ele vai exercer uma coisa se você não dá ele a liberdade? Como é que meu gerente lá, ele vai tomar conta da equipe se eu não dou liberdade a ele? Eu coloquei um chefe de cozinha agora lá na cozinha e fiz a reunião e eu disse: você tem autonomia para tirar e botar quem quiser aqui na cozinha. Pessoal, a partir de hoje, não é Jorge, é esse rapaz aqui. Ele é o líder. E disse: você tem autonomia. Você tem autonomia. Por quê? Porque aí vão começar a respeitar. Se você não dá uma autonomia não vai dar autonomia a todos. Porque a empresa é como se tivesse um maestro. Tem que ter um maestro. Já pensou, na hora que fosse começar a tocar aqui, tudo de uma vez só, ia começar a cantar antes da banda, né? Então tem que ter uma ordem. Então você tem que dar autonomia e ver até onde ele consegue chegar. E aí é que você vai ter confiança nele
de dar mais autonomia e liberdade, ou vai dizer, não, o seu limite é esse. Né? Porque tem aquele funcionário que ele é muito bom e você vai perdê-lo. Por quê? Porque ele tem um filho de empreendedor e de empresário. Eu tive um rapaz que começou lavando copo comigo. Ele hoje é empresário. Tive um rapaz que trabalhou comigo, ele não sabe nem ler nem escrever. Hoje ele tem um Honda Civic 2023, tem um Camaro e um Toro. Aprendeu. Ele não sabe nem ler nem escrever. Mas sabe o que é isso? Entendimento, sabedoria que o Senhor dá a ele. Eu digo a ele, se você soubesse ler e escrever, você já estava com um avião. Aí ele me chama aí ele disse, não, Bala, vou chegar lá. Eu disse, me leve, viu? E todo mundo recebeu uma liga aí? Já guardou? Queria que vocês pegassem a liga. Faltou muita liga, né, Márcia? Dê ali a Lúcia. Acabou a liga, né? Dê a quem está faltando aí. Eu queria que vocês pegassem essa liga, fizesse assim, estica um pouquinho. Ser esticado como uma liga. A gente teve uma reunião com o meu líder misto, pastor misto, e ele disse bem assim, vou explicar vocês. E quando eu estava orando, o Espírito Santo disse, leva um saco de liga. E eu trouxe, faltou liga. Estiquem a liga. Marcelo esticou bem, não foi, Marcelo? Cuidado, não estiquem para ela quebrar, não. Vocês têm que esticar o colaborador de vocês como uma liga. Só que a sua liga parece que é melhor do que a dos outros, viu? Foi quase 1 metro de liga. Vem cá, Márcia. Estica aí para lá. Não. Comece aos poucos. Vai esticando. É dessa forma que você tem que esticar seus funcionários. Já está no limite? Não, mas já, né? Pronto. Você vai esticar. Estique. 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 Mais. Pode esticar tudo. Até quebrar. Vá. Cuidado para não quebrar seu funcionário. O esticamento tem um limite. Se você esticar demais, você vai perdê-lo. Eu vi um comentário, eu estava vendo uma entrevista e a pessoa dizendo para um empresário americano, eu vejo, guardem essa liga, viu? Essa liga é profética, viu? Amarre aí que você vai utilizar ela. E aí o rapaz dizia, você hoje está entre as 10 empresas mais prósperas que crescem aqui nos Estados Unidos. Sua empresa é trilionária. E a gente observa que todo ano você perde 2, 3 diretores. Por que isso? Você treina esse pessoal, ele disse, porque eles são bons. Ele disse, tudo que eu sei eu passo para eles. Aí ele disse, agora eles vão para outra empresa, sua empresa continua crescendo e a empresa que eles vão continua no mesmo jeito. Ele disse, eles estão levando o funcionário. Eles não estão levando o ambiente de trabalho. Amém? Aquele funcionário está no ambiente de trabalho que foi gerado, como eu disse aqui no começo, para quê? Para aquela empresa ser próspera, para aquela empresa ser amiga do colaborador, para você ter aquela, tá na mesma unidade. Aí de repente ele sai dali, diz, epa,
recebi uma proposta, dobrou meu salário, é para lá que eu vou. Chegou lá, ele não consegue render. Sabe por quê? Porque é um ambiente de confusão, um ambiente de concorrência, é um ambiente de inveja. Como é que ele vai prosperar naquele lugar? Não tem como. A gente lá na empresa, abrimos 11h45. 11h30 tem um sino, bate o sino, todos os funcionários vão para o salão. Momento de oração. Então a gente ora ali. Às vezes chega cliente antes, o cliente vem também para a oração, participa do alimento espiritual. É ali que a gente gera um ambiente. Lá a gente comprou um som e o primeiro que chega já bota lá os louvores. Se você chegar lá 9h da manhã, em cada setor tem uma caixa com Bluetooth, os louvores. Sabe para quê? Para gerar um ambiente. Louvores que acrescentam, que alimentam o nosso espírito. Amém? Então vocês vão ser esticados e vão esticar, certo? Só que essa liga que está aí, um ato profético, segurem a liga. Estamos debaixo, servimos aqui no Ministério Verbo da Vida, estamos debaixo da liderança do apóstolo Delry e Edma, um casal próspero. A nossa igreja é uma igreja próspera, que cresce diante dos princípios de Deus. Uma das coisas que me trouxe aqui e que me ajudou muito no meu trabalho foi a transparência que eles lidam com o financeiro dessa igreja. A transparência e saber de onde o nosso dízimo vai. A gente aqui, todos os membros sabem onde é colocado. E eu disse a Márcio aqui hoje, eu disse, Márcio, eu tinha 2 casamentos, um para 200 pessoas, outro para 300, não pude ir para a conferência e fui. Quando cheguei lá, Brendo estava indo para os Estados Unidos e Márcio disse, eu queria que 10 pessoas viessem até aqui para abençoar a vida dele durante 1 ano nos Estados Unidos. Eu não pensei não. Eu fui correndo. Eu disse, eu sou um. Não disse valor não, eu disse, eu vou abençoar durante 1 ano. Quando eu saí da igreja, o Espírito Santo disse bem assim, o melhor investimento é no reino de Deus. Eu olhei para trás, que eu achei que alguém tinha dito a mim, né? Eu já ia concordar, né? Não. Aí eu olhei, foi o Espírito Santo que falou no meu coração. O melhor investimento é no reino de Deus. Amém? A liga está aí? Senhor Deus, eu profetizo pelo poder do nome de Jesus um entendimento sobrenatural sobre essas vidas. Eu vejo aqui empreendedores e empresários. Eu vejo também colaboradores de excelência que vai crescer junto com a empresa. E essa liga, eu profetizo pelo poder do nome de Jesus, que vai ser para você colocar o seu primeiro 1 milhão. Aleluia. Segure só que essa liga. Aleluia. E no ato profético eu vou dizer aqui também, que eu vi lá no Ferreira Costa, um cofrezinho, custa 300 e poucos reais. Pode comprar o cofre e pode começar a colocar o seu dinheiro dentro. Somos filhos de um Deus, somos herdeiros. Nada aqui é do apóstolo Delry, nada aqui é do pastor Misto, é dele, do Criador de todas as coisas. A minha empresa é dele, quem toma conta é ele. E eu sou herdeiro. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus uma colheita sobrenatural na vida de vocês. Empresários prósperos, empreendedores com ideias novas aqui nesse lugar. Você tem que ser diferente. Não queira ser igual, não. Eu declaro em nome de Jesus você diferente. Você fazendo coisas no seu salão diferente do que aquele salão faz.
A sua loja vai ter um produto diferente, que vão dizer, só tem naquela loja ali. Vai ser desse jeito na sua vida. Em nome de Jesus. Guarda a liga, viu? Glória a Deus. Vamos passar agora para o treinamento. Falta quanto tempo aí, André? 2? Então vamos lá. Treinamento. Como é que você vai exigir um resultado da sua equipe se ele não teve treinamento? Ontem chegou um funcionário novo lá, já está uma semana, ele tirou o prato do cliente e veio com guardanapo. Aí eu disse, se ele quiser limpar a boca, você tirou o guardanapo dele? Ele, mas por quê? Porque nem eu orientei e nem o gerente orientou. Ou ele orientou e ele não praticou, né? Então, exija do seu funcionário aquilo que você ensinou a ele. Amém? Conhecer o propósito da empresa. Como é que você vai trabalhar na empresa? Você vai dar o seu melhor se você não conhece a empresa a fundo. As minhas garçonetes só servia na festa os salgadinhos. Eu fazia uma tabuada. Vai servir 20 salgados. Esse aqui é o quê? Leva o quê? Só ia para o salão quando sabia. Por quê? Porque muitas vezes quando eu fui convidado, é o quê? Não sei. Tem camarão? Não sei. Porque eu tinha um cliente que tinha alergia a camarão. Então, você tem que praticar isso com o seu funcionário. Você tem que dizer o que é que ele tem que fazer e o que é que sua empresa quer. Qual o propósito da sua empresa? Isso ele tem que saber. Trabalhar com excelência é servir mais do que foi acertado. Eu vou vender esse carro. Sim, o carro está aí, o cara pagou pelo carro. E o que é que você pode fazer mais? Eu não vou fazer mais nada, porque ele não está pagando. Pode, vai fazer o quê? Eu não posso botar nenhum acessório, senão vão cobrar de mim. Lava o carro. Lava o carro, dê o carro limpo. Vai gastar? Não. Cheguei semana passada em casa, minha esposa estava lá no quarto. Ela disse, eu escutei hoje uma ministração, lembrei muito de você. Isso que foi? A pessoa dizia bem assim, fazer com excelência é fazer mais do que você é contratado. Ela disse, era isso que você fazia. Às vezes eu estava lá, 30 tipos de alimento para ser servido no casamento, eu levava 35, minha funcionária dizia, a chefe dizia, seu Jorge, são 30, você está levando 35. Ela não acertou 30, eu disse, leva os 35. Vamos fazer mais do que somos contratados. Você que é colaborador, faça mais do que a sua obrigação no seu trabalho. Esses dias eu vi um vídeo na internet, não sei se vocês viram, a funcionária chegando na empresa, abriu a porta e quando ela fechou, ela levantou a mão aos céus e disse, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Colocou a mão na prateleira do salgado e disse, eu declaro que eu vou vender tudo. É desse funcionário que você tem que ter. Como é que eu consigo fazer isso? Ela vendo você fazer isso. Se ela não vê você fazer, não vai fazer. Como é que o cara vendia a sobremesa? Me imitando. Ontem eu cheguei lá na churrascaria, vendi mais sobremesa do que todo mundo. Aí eu disse ao menino, são várias praças que a gente chama por praça, eu disse, eu vou começar a lançar no meu nome, viu? Não, seu Jorge, porque agora a gente tem meta. Ele disse, não. Eu disse, então, você vai ter que vender. Você já sabe como é que faz. Então, agora você tem que caminhar. Outra coisa, se não tem aptidão para o que se propõe a exercer, é melhor não fazer. Se você vai para aquela empresa, de um posto de combustível, se você não tem aptidão de colocar o combustível no carro da pessoa, meu amigo, não coloque não, porque você vai dar prejuízo. Escolha outro tipo de trabalho. Senão você vai cair o combustível na pintura, o posto vai ter que pagar a pintura, então você vai ser prejuízo. Escolha fazer o que você deseja fazer, o que você ama. O trabalho, a gente tem que ter amor e não obrigação. Vou ter, poxa, tanta coisa para pagar, vou ser obrigado agora a trabalhar, porque a minha mesada não está dando. Não, meu amigo, não vá por obrigação, não. Senão você vai dar mais trabalho ainda. Metas. Esses dias eu acho que Lúcia estava falando comigo, né, em relação a metas. Hoje, uma gerente dela foi almoçar na Fuego. Por quê? Porque foi quem mais vendeu durante a semana.
Metas. Comece a estabelecer metas. A gente não estabelece metas. A gente não aprendeu com o apóstolo Delry que a gente tem que fazer, no começo do ano, um relatório. A minha meta é essa desse ano. A igreja não tem a meta? A gente não tem a nossa meta? A empresa tem que ter meta. Senão você vai ficar ali a vida toda, não vai crescer. Nunca tome uma decisão quando estiver muito triste ou bravo. Provavelmente tomará a decisão errada. Quando você vê o erro do seu colaborador, corrija. Não é assim. Depois você chama ele. Muitas vezes eu chutava o pau da barraca. Você está maluco? Quer me dar prejuízo? Aí quando o fruto do Espírito veio, agora é diferente. Vamos lá no escritório? Meu filho, não é assim. Semana passada eu fui fazer um evento e aí chegou um fornecedor lá com motorista. Eu disse, rapaz, você nunca mais quis fazer nada para mim, só quer fazer para fulano. Aí ele disse, rapaz, eu corre. Aí esse fornecedor que chegou lá disse bem assim, ele só quer ir para você, Jorge. Eu ligo e ele disse que está com você. Você também fica tratando, meu filho, está precisando de alguma coisa, meu filho não sei o quê. E lá no grito, eu digo, então comece a tratar ele da mesma forma que eu trato. Amém? Mente de um grande empreendedor. Eu queria que Paulo ficasse de pé. Paulo é meu irmão e meu sócio, viu? Parte disso aqui que eu sei é o dia a dia com ele, aprendizado com ele. Mente de um grande empreendedor. Mate o ego. Coisas que você que quer ser empreendedor, empresário. Você sabe que existe uma diferença de empresário para empreendedor? Quem é empresário aqui? Quem é empreendedor? O empreendedor pode ser empresário? Não. O empreendedor, quando quer ser empresário, ele vai ser empresário e empreendedor. O empresário é que abre a empresa, que toma conta da empresa, que gera um negócio, que gera emprego e coloca o negócio para andar. Empreendedor é a ideia. O empreendedor é quem cria o negócio, é quem tem a ideia, aí diz, vou abrir a empresa. Ele passou a ser empresário. Hoje, existem pessoas que só trabalham com empreendedor. Para multinacionais, empresas grandes, ele é contratado só para criar ideias. E aí a empresa pega a ideia dele e diz, vamos abrir. E sai abrindo vários leques de negócio. E tem o investidor. O empreendedor, ele cria, não tem o dinheiro, aí diz, eu vou chamar o investidor. Aí o investidor entra e aí vira empresário. Então, tem essa diferença de... Porque a gente está no workshop do empreendedor, mas eu vejo aqui empreendedor e empresários. E eu vejo empresário e empreendedores. Amém? Então, para você ter uma mente de um grande empreendedor e empresário, mate o ego. Ignore fofocas. Distancie o ciúme. Tem muito isso no trabalho. Distancie isso. Não deixe gerar isso no seu ambiente de trabalho. Adquira conhecimento. Todos os dias você aprende. Você, empresário, você aprende com o vizinho, você aprende com o seu colega de trabalho, com o seu funcionário, com o gerente e com o SG. Você aprende todos os dias. Valorize o amor. Mantenha o sorriso. Como é chato você receber uma pessoa de manhã de mau humor, né, Adjanson? Aí, próximo workshop, viu? Sorria todos os dias. E alcance os seus objetivos. Você tem que ter um objetivo e uma meta, né? Essa é a mente de um grande empreendedor. Para a gente finalizar, esse é um versículo que eu já tinha lido na Bíblia, mas me despertou quando eu li o livro Qualificados. A gente estava até numa viagem, eu estava lá lendo, e esse versículo, Mateus 5, 13 e 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada,
exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas bocas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Isso aqui eu recebi para mim. Eu disse, ei, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Quando eu fui fechar o buffet, eu chamei o pastor Misto para conversar comigo, para encerrar as atividades. Ele disse, não, você é a luz do mundo nesse lugar. Quantas pessoas se converteram através da sua vida, até nas festas? Eu disse, pastor, mas você não sabe, eu estou querendo mais de Deus, quero mais para minha família, né? E aí, graças a Deus, ele entendeu, né? E até me aconselhou e hoje eu estou aqui. E aí eu coloquei aqui, sal é igual a salário, salário e salário. Antigamente, os soldados eram pagos com sal. E a palavra salário vem de salarium. Né? Para que serve o sal? Para dar sabor ao alimento. Eu coloquei ali tempero igual a sabor. Você já pensou você comer uma picanha sem sal grosso? Hein, Zoc? Ninguém quer, né? Eu nunca chegou um cliente lá, eu quero uma picanha, agora traga sem sal. Não existe. Pelo menos eu nunca vi. Né? Se você colocar em excesso, o que é que vai acontecer na comida? O sal em excesso? Não tem quem coma. Uma vez eu estava no almoço, a pessoa mandou me chamar, eu era convidado. Aí me chamar na cozinha, né? Eu sou cozinheiro, viu, pessoal? Quando eu cheguei lá na cozinha, pelo amor de Deus, a gente vai servir o almoço. O bacalhau tá sal puro. E aí, tem alguma coisa para fazer? Aí eu fui fazer, né? Aí ajeitei daqui, ajeitei ali, aliviou um pouco o sal e foi servido o almoço. Então, se você colocar sal demais, vai estragar a comida. Valor. Quanto é 1 quilo de sal? Sal é o produto da cesta básica que você menos compra, porque ele rende muito. Né? Um sal é R$1, 1 quilo de sal. Só que na Coreia do Sul tem um sal que é o sal mais caro do mundo. Ele custa 1 quilo, $400. Ele é feito no bambu e ele é assado 9 vezes. É o sal mais caro. É saborosíssimo, mas ninguém tem acesso. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer a vocês que o seu colaborador, ele é valioso. Ele é sal da terra. Ele vem dar sabor à sua empresa. Ele vem dar renda à sua empresa. E ele pode ser transformado num sal valioso. Como? O sal lá não é assado 9 vezes. Como é que ele vai ser transformado nesse sal? Através do amor que você deposita nele. Amém? Que vocês não esqueçam desse versículo. Um dos versículos da Bíblia assim, que mais me impacta. Eu sempre leio para mim não esquecer. Porque todos nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Chegou a hora de valorizarmos os nossos colaboradores. Chegou o tempo, uma visão diferente. Porque a visão do empresário, como eu disse aqui, meu funcionário, isso e aquilo, não. Da mesma forma, de lá para cá. Acabou esse tempo. Vamos valorizar e vocês vão ver a diferença no seu ambiente de trabalho e na sua empresa. Encerramos aqui. Queria agradecer aos meus líderes, a vocês que estão aqui, que vocês possam colocar em prática alguma coisa que foi dita aqui. Obrigado, Amanda. Então, amigos, eu sei que deve ter surgido algumas dúvidas, algumas curiosidades, né?
quando vocês foram ouvindo o Jorginho falar. E eu quero dar uns minutinhos para você que tem alguma dúvida, que você queira perguntar, Jorginho, para você perguntar como vai ser a dinâmica. Você levanta a mão, certo? E a gente vai até você para saber qual é a sua pergunta. Para abrir, eu vou fazer a minha pergunta, certo? E aí depois a gente vai conversando, tá? Jorginho, pode sentar. Eu queria ver com você. Você falou que tinha 8 perguntas que você fazia para admitir uma pessoa. Compartilha aí com a gente. Você pode usar isso. Quando você for fazer entrevista, você tem que ir preparado, né? Então, como eu disse, você tem que conhecer quem vai vestir a sua camisa. A parte da admissão, por isso que eu disse, é uma parte bastante difícil. Eu passei fego mesmo, Paulo, e aí? Ninguém. Não é possível, Jorge, que não tem ninguém para trabalhar. Eu disse, rapaz, tem, mas para o perfil que a gente quer, que quem é exigente é ele, viu? Ele cobra de mim, né? E aí eu saí dali e que dificuldade, né? Aí a gente tem que perguntar onde é que mora. Você não vai perguntar, o estabelecimento é ali. Ah, você mora onde? Em São Cristóvão. Será que ele vai chegar às 7 horas? Né? Tudo isso você tem que fazer. Uma pergunta que eu faço, né? Você tem alguma ligação com o Senhor? Aí teve um rapaz que disse bem assim, eu não tenho não. Eu tenho com tudo, menos com o Senhor. E eu disse, e você não vai trabalhar com o Senhor aqui não? Esse já é eliminado, né? Então você tem que selecionar, você tem que colocar no papel os requisitos que você quer que seja para você. Estou vendo Lúcia ali, a dona da Charlotte, ela tem lá o relatório dela. Você já trabalhou onde? Ah, nunca trabalhei. É uma atividade que a pessoa vai cortar um tecido, vai cortar um linho, vai cortar uma seda pura. Se você não tiver, vai perder o tecido. E aí, como é que fica? Tem que treinar. Até eu cheguei outro dia para comprar um tecido numa loja. Quando a moça foi medir, pegou o metro, jogava o metro para cima, para baixo. Aí a moça, eu disse, eu posso lhe ensinar? Eu fui criado com elas vendendo tecido. Peguei o metro, fiz assim. Ela ficou olhando assim. É uma vendedora antiga disse, meu filho, isso aí não é Dona Isaura, foi criado vendendo pano. Você acredita que eu comprei 2 metros do tecido e tinha 2,46? A empresa ia perder 46 centímetros porque ela mediu errado, né? Então as perguntas são direcionadas ao seu tipo de atividade. Alguém tem mais alguma dúvida? Ela. Boa tarde. Boa tarde. Graças a Deus. Paz. Então, eu creio que seja a dúvida de algumas pessoas. Essa proximidade com o colaborador, eu não tenho ainda, tá? Mas essa proximidade é algo que está no meu coração. Mas por questões familiares, assim, já um receio que vem de pai e tal, a gente fica sem saber, assim, que limite dar nessa relação. Então, isso particularmente me trava muito na hora que eu penso, eu quero contratar alguém, mas como que eu vou fazer, sendo que eu quero ter essa proximidade, mas não sei estabelecer o limite. Quem vai estabelecer o limite é o Espírito Santo. Uma vez eu fiz uma coisa para uma pessoa e essa pessoa não agradeceu. E foi uma coisa grande que eu fiz. E eu estava na porta do meu trabalho. E aí, de repente, eu disse, Senhor, você viu isso? Ele disse, não espero agradecimento dos homens. Pronto. Daquele dia em diante, eu disse, quem me vê é Ele e sabe do que eu faço. Né? Então você tem que se aproximar das pessoas e vai pedir ele o limite. Nem todo assunto também você vai poder chegar. Você é uma mulher,
Você não vai chegar lá para o seu funcionário homem e vai, eu quero conversar com você. Você tem que ter mais outra pessoa para poder você conversar. Da mesma forma, se eu for chamar uma funcionária, eu vou chamar outra pessoa para estar também no estabelecimento comigo, para não gerar algum tipo de conversa. Ele dá o limite. Sobre essa experiência que ela falou sobre família, né? Eu vivi isso recentemente, eu sou mãe de Tayane, eu trabalho na empresa dela, e eu sabia que tinha, às vezes, um constrangimento, porque eu sei que eu sou líder, ela também é. Então, eu tô, só um ganchinho dela, mas exatamente eu sabia dos limites, eu sabia que o salão não era meu, o salão é dela, eu respeito a ordem dela. Mas a minha pergunta é, como selecionar, né? Eu tive muito problema com manicure, não tem qualificação. Então, hoje eu decidi trabalhar, com todo o respeito, se a gente tiver manicure, amém. Mas hoje eu estou no espaço, sozinha, eu estou num espaço aqui na Juventina Alves, e eu decidi trabalhar sem manicure. Por quê? Eu sou estilista reto, sou rainha dos cortes, e a minha filha é a rainha das luzes. Então, o meu cliente, eu levo até ela. Sou mesmo, sou a rainha das luzes. Ele é o melhor do fuego, eu sou a melhor cabeleireira. Peraí, mas a minha pergunta é, como você falou muito da parte espiritual também, eu também tenho muito cuidado em relação a isso. Quem está trabalhando do meu lado, o que você faz? Você é espírita, não, você é homossexual. Eu não me adapto mais a trabalhar com gente que me deu muito problema. Eu já tive salão, trabalhei muitos anos numa empresa, mas eu quero saber isso. Como poder pegar um profissional, sim, que não sabe e formar ele. Você pegaria um profissional, um garçom, sem experiência. Eu prefiro pegar uma pessoa sem experiência e formar do meu jeito. Queria saber o senhor como é que você acha. A gente tem um jovem aprendiz lá agora, que ele não tinha experiência nenhuma. Como é que a gente vai colocar ele no salão? Entregamos uma bandeja a ele de garçom e disse, você vai passar uma semana em casa servindo seus pais. E quando você voltar aqui, a gente vai ver como é que você vai se sair com a bandeja. E aí, se ele não sair com a bandeja, ele vai ter que voltar, vai ter que servir mais. Né? A gente faz isso, ele leva a bandeja, a gente presta a bandeja, e você tem que ensinar. Você não tem, ela tem força de vontade, ela quer aprender. A melhor coisa, você vai ensinar do jeito que você quer que ela faça no seu estabelecimento. Denise, ali tem uma dúvida. Jorginho, qual foi a ferramenta de comunicação que vocês utilizaram que veio fazer com que a Fuego veio se tornar conhecida aqui no nosso estado? Foi um tópico que eu falei aqui. Serviço de excelência. A gente é muito rigoroso com isso, com atendimento, com os nossos fornecedores, super criterioso, e a gente exige, porque a gente, como eu disse, você tem que dizer o que é que você quer para chegar lá na frente, o seu funcionário ser o seu espelho da empresa. Eu fiquei muito feliz, Paulo lançou um slogan ano passado, o Fuego, a número 1. Colocamos nos ônibus, colocamos outdoor e na mídia digital, o Instagram, que é uma mídia barata hoje e que dá muito resultado. E ontem um cliente estava lá na Fuego, fez um vídeo com o meu funcionário, ele disse, estou aqui na Fuego, a carne está no carrinho, aí meu funcionário disse, está na number 1. Aí o cara disse, como? Na number 1. É assim, né? Aí eu não tive a oportunidade de encontrar com ele hoje. Amanhã eu vou encontrar com ele e vou parabenizar. Sabe o que é isso? Eu coloquei aqui. Você tem que selecionar aquele que vai vestir a camisa do seu time. A última pergunta. Ai, tem tanta gente. Antes da pergunta, eu queria dizer uma coisa, que existe diferença de funcionário para colaborador, viu? Sabiam disso? Funcionário, ele tem uma função. Eu fui contratado, eu sou funcionário. Qual é a sua função? Eu sou churrasqueiro.
Lá a gente tem colaboradores. Porque o colaborador ele está pronto. Eu estou lá no centro de cura, outro dia eu disse, onde misto for eu vou. Eu estou para colaborar com ele. Então você tem que ter colaboradores, que ele jogue em todas as posições. Ah, o churrasqueiro não veio, o passador vai. Ah, faltou um garçom, o passador vai. A gente tem colaborador. Boa tarde, Jorge. Eu gostaria de parabenizá-lo. Excelente explanação da excelência que você faz no ambiente do seu trabalho, no seu estabelecimento. E eu tive a oportunidade de conhecer o Fuego e a primeira vez que eu entrei lá, foram algumas vezes, eu senti realmente essa atmosfera que você faz acontecer antes de entrarmos lá. E quem tem a intenção, muitas vezes, numa reunião de trabalho, a gente se encontra lá, quem tem a intenção de baixar o barraco não baixa. Porque não sabe, aquilo ali é interditado. Quem tem a intenção de fazer confusão, discussão, agressão mesmo. Então, eu senti isso porque das oportunidades que eu tive foram reuniões de trabalho. Amém. Uma vez com fraternização e também na formatura do REMA. Eu estive lá também. Então, queria parabenizá-lo mesmo. Muito obrigada. Pela experiência positiva e abundante, né? Que entra no nosso coração e acaba ali na degustação, que é maravilhoso, os pratos de lá. E uma curiosidade, você conseguiu salvar um bacalhau que é dona de casa, às vezes vacila. Como é que se salva um bacalhau? Depois a gente vai ter que fazer um workshop gastronômico. Vou pegando o seu feedback aí. Logo quando a gente inaugurou a churrascaria, chegou uma família lá e aí passou para Paulo. A gente tem um sistema de câmera. O cara começou a reclamar, dizendo que não passava carne lá. E Paulo foi olhar e disse: rapaz, tem quase uma hora que eles não param, o espeto está lá. E fila de espera. E ele quis criar um tumulto. Aí eu fui lá e disse: não passa carne aqui não. Desse jeito eu vou embora. Eu disse: senhor, já pode ir. Mas eu tenho que pagar. Eu disse: sua conta já foi paga. Quem pagou? Eu disse: foi eu. Aí ele olhou para mim e disse: pronto, já está paga, o senhor já pode se retirar. Aí tinha um advogado próximo assim. Aí ele disse: Jorge, ele veio até mim dizer isso. Só que eu conheço vocês. E desde a hora que eu cheguei, esse cara não para de comer, né? E ele está acostumado, eu conheço ele, que ele também é da minha... Ele está acostumado a fazer confusão e colocar um processo em cima da empresa. Então o Espírito Santo na hora disse: vá lá. E a minha atitude foi o quê? Sua conta já está paga. Quem pagou? Eu paguei sua conta. Jorge, boa tarde. Meu nome é Ana. Eu queria saber, quando uma pessoa se destaca numa empresa e que seus colegas de trabalho, seu próprio líder, passa a lhe perseguir porque você dá um bom resultado, bons frutos, e muitas das vezes os frutos é maior do que o próprio líder. É bem interessante essa pergunta. Antes de responder essa pergunta, numa empresa, vários podem se destacar. A empresa que tem uma visão hoje de sucesso tem que ter vários tipos de salário na empresa. Na nossa empresa, cada um tem um salário. De acordo com que você vai, por exemplo, quem recebe o salário fixo ali, a gente não tem. Porque aquele que dá mais um pouquinho, ele não é comissionado. Então, peraí, ele está crescendo. A empresa está crescendo com o que ele está fazendo. Aí Paulo chega lá e diz: fulano, seu salário agora vai ser X. A gente tem vários salários lá. Isso é o quê? É conhecimento. Quando o líder se destaca e quem está lá atrás não quer que você se destaque, é a coisa mais difícil. Porque você está fazendo o seu, só que ele quem quer ganhar a fama. Né? E agora o que é que eu vou fazer? Continue fazendo o melhor.
É isso, gente. Ai, tem tanta gente querendo fazer pergunta. Mas é por causa do horário, a gente não pode continuar. Mas Jorginho, ele vai ficar aqui até o final. E quem quiser conversar com ele, ele está acessível, né, Jorginho? E vocês depois podem fazer a pergunta pessoalmente, certo? Vamos agradecer a ele, né? Obrigada, Jorginho. Que Deus possa abençoar você cada vez mais. Essa semente está no nosso coração. Amém. Eu queria agradecer o convite de Amanda e Misto. Me chamaram um dia para... Tá fazendo o quê? Vamos aqui jantar. Quando eu cheguei lá, ele disse, dia 29, você vai fazer o quê? Eu disse, cara, eu folgo de 15 em 15 agora, que antigamente eu não tinha folga, né? Ele disse, cara, estou de folga. Ele disse, não, estou lhe convidando para ministrar. Eu disse, vou. Porque eu nunca tive a oportunidade de estar aqui, né? E graças a Deus, estou aqui, fiquei muito feliz quando vi aqui minhas tias aqui, minha tia Bernadette, morei alguns anos com ela, aprendi muita coisa sobre o comércio, meu tio Roberto que está ali, aprendi muita coisa com ele, então tudo é um aprendizado. Não esqueça de onde vocês vieram, amém? E queria fazer uma oração, Amanda. Amém? O Senhor já tinha tocado no meu coração em relação a isso. E quem não tem empresa aqui e quer ser empresário? Amém. Eu queria que vocês viessem até aqui à frente. Aleluia. Quem não tem empresa e quer ser empresário pode vir aqui para frente. Aleluia. Paulo, queria que você ficasse atrás. Aleluia. Eita Deus, obrigado, Senhor. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus que o que foi lançado aqui nessa tarde de hoje tenha penetrado nessas pessoas que almejam, Pai, ter o seu próprio negócio. Eu declaro pelo poder do Teu nome, Jesus, projetos saindo da gaveta. Aleluia. Projetos saindo do papel. Projetos sendo realizados. Eles te convidando, Senhor, para ser o sócio majoritário da empresa deles. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que você já pode começar a olhar o ponto comercial. Aleluia. Peço ao Espírito Santo que mostre a vocês onde vai ser o negócio. Se capacite no que vocês querem colocar. Aprenda antes de abrir o negócio. Se aprofunde, pegue dicas. Visite os seus concorrentes. Eu já declaro que vocês já têm concorrentes. Veja o que está faltando. Eu declaro o Espírito Santo dando sabedoria a vocês, mostrando com clareza. Vocês vão ver o que é que está faltando aqui na nossa cidade, o que está faltando nesse tipo de atividade. Se é uma doceria, o que é que essa doceria tem que a minha pode acrescentar? Eu declaro vocês sendo diferentes. Eu declaro vocês sendo ousados no cardápio de vocês, nas compras. Aleluia, Pai. Nessa hora aqui eu profetizo em nome de Jesus. Empresários, empresas abertas. Aleluia. Facilitação dos céus. Aleluia. Eu declaro provisão do céu chegando. Eu não tenho dinheiro. Chame a existência. Chame a existência. Abra a sua conta. Abra a conta da sua empresa. Aleluia. Abra a conta da sua empresa. Comece a movimentar. Eu declaro a estratégia do céu chegando. Senhor Deus, eu vejo aqui homens e mulheres empresários. Empresas prósperas. Essa liga que vocês receberam é para vocês começar a guardar o dinheiro de vocês. Porque vai vir
da forma que vocês vão pedir. O nosso Pai é o dono do ouro e dono da prata. Aleluia. Eu profetizo, Pai, discernimento no que vão abrir. Aleluia. Na palavra diz: dai a César o que é de César. Aleluia. Não esqueçam disso. A empresa, para ser próspera, você tem que dar a César o que é de César. Lembre que nada é nosso, tudo é do Pai. Aleluia. Eu declaro vocês prósperos, negócios abertos e prósperos em nome de Jesus. Aleluia. Vendas certas, que vocês vão comprar o que vai ser vendido. Nada vai ficar no depósito. Aleluia. E eu declaro um depósito cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu declaro vocês cheios. Cheios. Aleluia. Aleluia. Cheios. Aleluia. Um tempo de prosperidade na sua vida. Um tempo de entendimento na sua vida. Uma unção empresarial na sua vida. Aleluia. Você recebendo estratégias e direção dos céus em nome de Jesus. Aleluia. Comece a chamar o que você almeja. Aleluia. Os seus projetos não foram esquecidos, não. Coloque em prática. Alabraçúria. Cheia da direção do Espírito Santo. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia, Pai. Receba. Receba da unção da prosperidade. Receba em nome de Jesus. Eu declaro você recebendo em nome de Jesus. Declaro. Aleluia. Muitas pessoas vão dizer como é que ela conseguiu, mas não sabe como você começou, não sabe a sua direção de onde vem. Aleluia. Grande empresária, abraçobra, grande empresária, você vai começar a desfrutar de um novo tempo. Adjância, vocês vão começar a desfrutar do novo tempo. Alabraçobra. É um novo tempo na vida de vocês. Vocês vão começar a abençoar. Vocês já foram muito abençoados. Aleluia. Chegou o tempo. Aleluia. Alabraçobra. Pessoas querendo comprar o seu produto, Adjância. Não só porque o seu produto é bom, mas porque você carrega aí a presença dele. Os clientes vão dizer assim: quando você chega aqui é diferente, fique mais um pouco. Alamassoi. Vai ser desse jeito. Aleluia. Receba, filha. Receba, filha. Aleluia. Comece a sorrir. Comece a sorrir. E comece a dar glória a Deus. Vai começar. Comece a sorrir. Chegou o tempo. Você já viu alguém dizer: é o tempo da virada? Chegou a hora do tempo da virada. Levante sua cabeça, comece a sorrir. E chegou o tempo da virada. Aleluia. Que mãos. Eu declaro que onde essa mão topasse, o Senhor vai abençoar. Aleluia. Quantas pessoas já foram abençoadas, Pai, através dessa vida aqui. Chegou o tempo da colheita. Eita, lamassure. Se você acha que chegou o tempo, que já está desfrutando de maravilhas, você vai usufruir demais.
Porque o Senhor sabe do alabaço. O Senhor sabe do seu coração. O Senhor sabe do seu desejo. Aleluia. E Ele lhe diz assim: que dos seus quem guarda é Ele. Aleluia. Declaro novo tempo na sua vida. Tire da gaveta e coloque em casa. Aleluia, Senhor Deus.